A gente tinha tal da Sub-23, né? Que o Leandro Guerreiro, a gente comentou isso, que semana passada até falou, esse é o cara que não conseguiu espaço no profissional, mas ainda insiste ter considerado como base. Até que a idade mesmo, você, pela sua experiência, você tem, o jogador ser formado como jogador de base, o junior mesmo, o pequeno atleta, antes de se tornar um craque da vida aí. É até a que ponto da idade dele? Então vamos lá. É um papo que a gente pode ficar aqui uma semana que nós vamos chegar num consenso, mas a minha opinião eu vou dar. Existem estudos que dizem que um atleta de base, um atleta para atingir a plenitude, ele demora de 7 a 14 anos para atingir o topo de performance. Se nós considerarmos um atleta que começou com 10 anos em algum clube, com 17 ele está começando a atingir até 24, concorda? 24 é aquele... É a meia-idade, que a gente fala aí, tá na Nossa, meia-idade. ele atingiu o auge, 24 anos. Como estamos vivendo num país hoje que tem menos campos de futebol, mais prédios e menos campos de várzea... E as estruturas também não estão... Os atletas têm começado um pouquinho mais tarde, concorda? Então eles têm começado ali começado, quando eu digo, é profissionalmente no clube. Nós falamos aqui 14 e 7, 21, 21 e 7, 28. Então eu seria a favor que tivesse um campeonato sub-23, mas não o caça-níquel que foi feito nos últimos anos. Em que você pega atletas que não têm mais condições e simplesmente dá contrato e começa a fazer negócios escusos que eu não sou a favor. Né? Mas eu acredito que atletas que poderiam estar, vamos citar um exemplo aqui de um atleta que eu sempre fui fã, desde as categorias sub-15 do Cruzeiro, foi campeão sul-americano sub-15, pelo jogador do Cruzeiro, foi campeão sul-americano pela seleção brasileira, ao lado de Vinícius Júnior, de Paulinho, de Lincoln, que é o Marco Antônio. O Marco Antônio era o camisa 10 daquela equipe. Ah, mas ele teve as suas oportunidades no Cruzeiro e não foi aproveitado. Eu acredito que ele não estava no alto vigor dele para ganhar essa vantagem. E se o Cruzeiro tivesse um sub-23, talvez ele poderia ser aproveitado numa categoria. O caso do Marco Antônio até é um caso delicado de se falar, porque o torcedor ele é bem assim... Passional, normal. É muito passional, e a gente cria muitas expectativas. Tem vários jogadores são assim, né? O pessoal vai criando muita coisa em cima deles ali e vai criando essa explosão, assim como aconteceu no Endrick agora no Palmeiras, sim. E criou essa explosão toda, a mídia começa a falar demais e tal. O torcedor cria a expectativa, tanto é que é uma venda mais cara do futebol brasileiro, né? Mais de 400 milhões, né? Que se concretizando mesmo, né? Nos próximos anos aí e tudo mais. Mas o Marco Antônio era um jogador que a gente via, olhando, falando como torcedor, um jogador que parecia ter oportunidade, mas não estava sabendo aproveitar ela. A gente via muito mais parecendo que o atleta não está conseguindo ter mais vontade, está meio preguiçoso, não está apto a jogar naquele momento. A gente vê muito mais um lado negativo dele do que diretamente, às vezes, do próprio clube, porque isso acontece também do estilo de jogo, do treinador não bater muito bem com as ideias do atleta, fazer o atleta cair de rendimento, não saber aproveitar o melhor do que ele tem, né? Eu acho que a gente viu muito mais desta forma que eu acabei de citar antes disso, né, do Marco Antônio, do que diretamente achar que estava vindo de dentro para fora. Acho que era dele para dentro do Cruzeiro que ele não estava conseguindo contribuir. Não, perfeito, eu concordo contigo, ele teve as oportunidades que tinha que ter, tá? Mas eu acredito que ele não estava preparado para ter as oportunidades. E talvez, e aí voltando no que você disse em relação a ter uma categoria sub-23, ele talvez não tivesse que ser oportunizado no profissional, ganhar mais experiência, trabalhar mais numa equipe sub-23, e aí com o estado maturacional melhor, e aí sim ser alçado ao profissional, com mais capacidade, inclusive física, para doar mais do que coisa. Temos que pensar também que é o seguinte, ele subiu num momento em que o Cruzeiro precisava. Ele não foi planejado a subida dele. Não foi planejado. Naquele processo de transição que precisava ser feito. E aqui um elogio, eu sei que as torcidas são rivais, e aqui tem um admirador do futebol de base, tá? Mas o trabalho que é feito no Palmeiras hoje, ele é um trabalho muito mais consistente do que os outros clubes no país. Por quê? Porque há um processo de transição da base para o profissional. Então, para finalizar a situação de sou a favor ou não de uma equipe sub-23, sou se os atletas
que não tiveram o estado maturacional ainda em plenitude, possam ser aproveitados para não serem simplesmente descartados e possivelmente, mesmo que ele não sirva ao próprio Cruzeiro, que ele virasse um produto mais bem valorizado até para ser vendido para uma outra equipe que fosse.